Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Canon Medical. Está começando mais um Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado pela Canon Medical Systems do Brasil. E hoje estamos aqui em um cenário diferente, aqui estreando esse estúdio na Casa Canon. E eu tenho aqui comigo a Aline Góes. Olá, eu sou a Aline Góes, sou líder estratégica de aplicação clínica na Canon e estou muito feliz de estar aqui hoje, mais feliz ainda de estar participando aqui junto com o Dr. Fernando e a doutora Júlia, nossos antigos parceiros aí. Aline, hoje a gente vai falar sobre os avanços tecnológicos na ultrassonografia com a doutora Júlia e o Dr. Fernando. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado pelo convite aí. Doutor Fernando, poderia falar um pouquinho da sua carreira pra gente, da onde as suas experiências? Conta um pouquinho pra gente do seu histórico. Sim, a gente já tá nessa história de medicina aí, já tem pelo menos uns 20 anos. Agora há pouco me lembrei que tô fazendo 20 anos de formado, né? Eu sou formado na PUC de Campinas, já tem 20 anos, né? E aí eu fiz minha especialização de radiologia aqui em São Paulo, no Hospital Estadual do Vila Alpina. Depois fui fazer patologia clínica, olha só, medicina laboratorial, veja que diferente, né? E medicina laboratorial é um ano, você faz um ano de clínica e depois você faz 2 anos de laboratório, né? E aí eu fiz o primeiro ano de clínica. Tô falando isso porque a ultrassonografia tem muito da clínica, né? Então a minha formação na faculdade a clínica médica era muito forte. E o fato de eu ter feito o R1 de clínica médica no HC, na Faculdade de Medicina da USP, também me reforçou uma bagagem clínica que é o fundamental que eu trago para o meu exame de ultrassom. E aí fui fazer meu R4, né? Na época nem tinha R4, chamava colaborador. Foi em 2010, já tem 12 anos que eu estou lá no INRAD, que é o Instituto de Radiologia da Faculdade de Medicina da USP. Fiz 2 anos lá de aprimoramento, de a especialização de ultrassom. E aí fui convidado, né, pela doutora Maria Cristina Chamas, que é um grande expoente da radiologia mundial. Inclusive, ela já esteve aqui no Por Dentro da Imagem. A doutora Cris é realmente um grande orgulho para nós brasileiros, né? Ela é presidente da World Federation of Ultrasound, além de ser nossa chefe no INRAD e também no serviço privado, né? Então, fui convidado, né, pela doutora Cris para ficar lá como assistente de ensino, né? Tô lá há 12 anos como assistente de ensino no INRAD e trabalhando nos serviços privados também. E foi assim que eu fui me direcionando para a área de ultrassonografia, né? Que história incrível, doutor Fernando. Eu queria ouvir também a doutora Júlia contar um pouco da história. A gente tem mais ou menos o mesmo tempo aí de percurso, um pouquinho mais do que eu, e a gente se encontrou justamente no Hospital das Clínicas. Eu também sou médica radiologista de formação, fiz medicina e radiologia na Faculdade de Medicina da ABC e depois fui em busca de uma especialização dentro da radiologia na área de ultrassonografia, que é a área em que a gente tem mais contato com o paciente, né? Diferente dos métodos axiais, em que você fica mais numa sala escura. Então, eu fui fazer especialização no HC e quando a gente entra naquele hospital, a gente se apaixona, né? É uma Então, pinga, né, é doutora Júlia? Você é, não consegue mais largar o não negócio, é consegue mais impressionante. sair. E aí também tive, né, a oportunidade, a doutora Maria Cristina Chamas me convidou também para ficar, e desde então a gente fica fazendo assistência, pesquisa, né, todo o tripé lá do hospital. Então, foi mais ou menos assim, né, que os nossos caminhos se cruzaram e a gente foi parar na ultrassonografia. Que carreira incrível de vocês dois. Eu queria pegar um pouco desse histórico e falar exatamente como a experiência no hospital público, trabalhando no hospital público, trouxe essa abordagem que vocês têm hoje, moldaram os profissionais que vocês são hoje. Começar com a doutora Júlia. Olha, o hospital público, né, trabalhar no SUS, mas também dentro de um hospital que é muito único, né, que é o Hospital das Clínicas,
que é um hospital terciário, então o nível de complexidade dos casos, dos pacientes, né, é maior, e vem gente de todo o Brasil, e então você reúne algumas coisas muito peculiares, né, uma estrutura gigantesca, pacientes extremamente complexos, variados. Lá é um polo de ensino, então desde sempre a gente tem essa mentalidade também de passar o conhecimento e como também, porque não basta aprender, né, Tem que como saber passar, né? transmitir esse conhecimento de forma efetiva para isso ser disseminado no país inteiro, já que a residência lá é muito forte. E, associado a isso, porque a gente tem aquela visão: "Ah, hospital público, né, então vai ter menos recursos", é interessante que as pessoas saibam, né, a parceria com a Canon já é super antiga. Doutora Maria Cristina sempre teve essa preocupação. Hã, a pessoa que vai lá a primeira vez espanta o fato da gente ter aparelhos de um nível que você vai encontrar em hospitais particulares top no Brasil, é o mesmo aparelho usado lá no SUS, porque essa parceria em pesquisa que a gente tem com a Canon, né, do ensino da residência que a gente tem, traz a oportunidade para o hospital de contar com os melhores recursos que tem disponível, né, disponíveis dentro do Brasil e, às vezes, a gente até ser pioneiro, né, alguma tecnologia nova que a Canon está implementando vai, ser testada ou até aperfeiçoada eventualmente lá no hospital. É. O fato de ser da gente estar no hospital público, de certa forma, te permite o acesso, no caso específico do HC, né, te permite acesso a tecnologias que nem mesmo em hospital privado, efetivamente, você teria acesso a isso. Além disso, que a Júlia falou, o fato também da gente ter contato com as raridades, né, com as doenças raras em qualidade e quantidade. Então, às vezes chega a ser até estranho, o residente, né, o aluno que está passando ali com a gente, ele acha que é normal coisas que você saindo dali, você vai ver uma, duas vezes na vida, né? Então é muito interessante como que a nossa formação foi impactada por a gente ter aprendido e estar há tanto tempo assim no sistema público, né? O sistema público brasileiro tem uma peculiaridade que é o povo brasileiro, que é uma coisa que tem que ser enaltecida no sentido de que a gente consegue fazer uma medicina, pelo menos eu me considero assim, e por estar num hospital que me permite fazer uma medicina mais honesta. No sentido assim, eu consigo atender o paciente com a melhor tecnologia, com o melhor recurso humano possível e ter à mão tudo que é possível para investir na investigação diagnóstica, né. Então, por exemplo, softwares, como a Júlia falou, ou equipamentos de ultrassom de última geração, antes de ser, postos no mercado, a parte de pesquisa, a implementação, a validação dessas tecnologias, isso só é possível no Sistema Único de Saúde, né, nessa proporção. Outra coisa que eu acho interessante no sistema, a nossa formação do sistema público, no sistema público, é, é você também poder transmitir o conhecimento. Isso, assistência, eu acho que a assistência de ensino, que a gente faz já há 12 anos lá no INRAD, essa é também uma excelente forma de você aprender. Não só passar o conhecimento, transmitir o conhecimento, como aprender. Isso só no sistema público, porque quando você está no sistema privado, você tem que produzir. É outro hardware, não digo nem software, é outro hardware. É importante você produzir. Não, né, você é mais. Você não vou dizer qualificado, mas você é principalmente olhado se você produz é, em número, né? E isso no hospital público te permite essa maleabilidade, porque o paciente que está ali, ele é só aquilo ali. Tudo que ele pode ter é aquilo ali. Então, eu penso e sempre falo isso para os residentes, eu falo, puxa,
essa é a oportunidade que o paciente tem para você falar para ele que ele precisa fazer isso, 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 isso. Porque às vezes, no sistema público real, que não é o nosso, o clínico não vai conseguir dar essa informação, essa orientação, o cirurgião não vai falar o que vai ser feito. Então, isso a gente consegue fazer dentro da ultrassonografia. E o que é mais interessante é que a ultrassonografia é uma área dentro da radiologia que todo mundo pensa, pô, o cara vai fazer radiologia, não quer nem ver paciente, né? Então, acho que isso que a gente tem em comum também é o fato de ter esse lado clínico mais aflorado. Eu gosto de ter o paciente ali para poder tirar a história e me ajudar na hora de fazer o exame de imagem. O Dr. Fernando falou muito de tecnologia, de hardware, e eu queria exatamente abordar esse ponto com vocês, doutor. A gente fala das principais tecnologias, das principais vantagens hoje do mercado de ultrassonografia relacionada à tecnologia. Queria que vocês falassem um pouco dessas vantagens e como que elas se desenvolveram ao longo dos anos, vocês que já estão há tanto tempo no mercado. Sabe o que eu costumo falar para os pacientes? É uma coisa muito interessante. Eu falo assim: como que era o seu celular há 10 anos atrás? Aí o cara vê que realmente a mudança foi extraordinária. Então, assim, o ultrassom é uma ferramenta que é consagrada no sentido de praticidade, portabilidade, né, segurança, custo relativo, né? Realmente é muito mais barato você fazer ultrassom do que um outro exame mais complexo do sentido de aquisição de imagens, né. E, o fato do ultrassom ter essa característica, ele ao longo do tempo ele evoluiu muito por conta da 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 evolução, não digo nem tecnológica, a evolução digital. O ultrassom ele deu um pulo mesmo depois que o processamento de dados começou a ser muito mais rápido. Então antigamente, você tinha máquinas de ultrassom que você adquiria a imagem no paciente, ia lá no workstation, ia lá no computador, o computador fazia todas as contas matemáticas daqueles dados e depois você pegava a imagem e aí você falava o que tinha na imagem. Então, assim, que nem celular. Hoje em dia, que nem computador. Antes o computador era gigantesco, lembra Os daquele drive, disquetes. aquele disco, aqueles disquetes grandes? E hoje em dia, nem disquete tem mais, é tudo on clouds, né? Então, assim, é isso que eu acho que foi o que permitiu a ultrassonografia, nesses últimos 10, 15 anos, dar um baita de um salto em termos de aplicações. Aplicações que a gente diz é aplicativos mesmo. A gente entende ultrassom como sendo um computador, como sendo um celular, e aí você vai instalando aplicativos que você. Um aplicativo eu consigo ver a forma das coisas, outro aplicativo eu consigo ver o sangue passando, outro aplicativo eu consigo ver a dureza dos tecidos, né, elastografia. Então, assim, isso só foi permitido por conta da evolução digital. Você consegue produzir dados, né? Hoje a gente fala em inteligência artificial, então tá na boca do gol o ultrassom para inteligência artificial, porque a gente tem uma ferramenta que gera infinitos dados por segundo. Então, imagina a máquina processando isso. Demorou tempo e hoje em dia a gente tem máquinas, hardwares capazes de fazer essa, esse processamento de dados e dar essa informação em tempo real. Por exemplo, né, o que você usa nessas sondas modernas aí, que a Júlia faz, né, muito exame de pele, né? Então, assim, se não fosse a capacidade de processamento de dados, não era possível você enxergar com quanta capacidade, com tamanha resolução espacial, se você não tivesse digital para isso, né? Então, eu acho que isso foi o que mudou muito no ultrassom, de uns 20 anos para cá. A capacidade de processamento dos dados, e isso ser posto em tempo real na tela do médico para ele poder interpretar, né? E aí a parte também, não só tecnológica da máquina, mas como as outras coisas, ah, cabos, Wi-Fi. Hoje em dia você tem aparelho que você não precisa mais apertar o botão, você faz movimento, ele já capta foto, e outras coisas mais, né? Por exemplo, os transdutores, né? Eu estava falando, para quem trabalha com estruturas super pequenas, que nem na dermatologia. A gente precisa de sondas específicas. Então, antes, as sondas eram gigantescas e enxergavam um pouco profundamente. Hoje, as sondas são pequenininhas, você pode, no intraoperatório, com o paciente com a barriga aberta, você pode entrar com o transdutor e encostar no órgão lá para fazer um exame. Então, isso é fantástico, né? Isso realmente é disruptivo.
Até o ponto de achar, eu já falava isso há muito tempo atrás, e hoje eu tenho certeza disso, que o ultrassom é o esteto plus, né? É o esteto da modernidade. E esse movimento está acontecendo até no Colégio Brasileiro de Radiologia, que a ultrassonografia acaba que vai sendo executada por diferentes áreas, né? Sem problema nenhum. Um ultrassom ser feito por um dermato, por um cirurgião, por um clínico, sem problema nenhum, desde que treine para isso, né? Se forme para isso. Eu tenho 12 anos que eu só faço isso da vida. Eu tenho certeza que quanto mais eu faço, mais difícil eu acho o ultrassom. O ultrassom é engraçado, né? É uma ferramenta que no começo você acha que é tudo muito fácil. Ah, não, é fácil, é só. Mas quanto mais você estuda, quanto mais você faz, você vê que é muito difícil mesmo. É muito dependente do piloto que está ali, né? Então é muito interessante isso. É uma especialidade bem interessante nesse sentido. E dentro do que você falou que eu acho interessante, pegando esse contexto do histórico Canon, é o fato da gente se sentir um pouco vivendo a Pô, história, fizemos a história, assim, de certa forma, né? porque da mesma maneira, né, Fernando estava falando dessa área que eu faço bastante de ultrassom com alta resolução para dermato, mas lembra a gente lá no começo, você quando nem se Nem falava em tinha elastografia, elastografia você no já Brasil, fazia pesquisa com a ISQ, né? tinha aí, que foi uma Tinha. ferramenta A Toshiba, maravilhosa. antiga, né? Ainda Ainda Toshiba. O Toshiba, né? Apple XG. Apple XG. Apple XG e Apple MX, era a ferramenta ASQ. E É, a ASQ quantificação, né? Tinha o eram os software e a esse foi quantificação. o primórdio da Do elastografia, né? Foi. Da quantificação. é, Na verdade, não é da elastografia, né? Da leitura do do ATI, ATI, que é o nome fantasia do software da Canon que faz a quantificação da gordura, né? Gordura, da exatamente. Da atenuação dos atenuação dos decibéis. tecidos, né? E o ESQ realmente foi Você lembra que você fez um protocolo de pesquisa sim, disso sim, aí? a Aline já É. estava envolvida Já. nessa Vai denuncia a entregar Não idade, a né, denunciei o idade. Aline? tempo, a idade, não, tá tudo certo. Mas eu lembro que quando você estava nesse começo da elastografia, eu no microbolhas, quando ainda no Hospital das Clínicas se manufaturava, o laboratório fazia o contraste de microbolhas, porque nem existia Eu me lembro no disso. Brasil. Então, assim, o fato da gente junto com a Canon ir desenvolvendo, "Ai, vamos testar isso, ai, faz isso é muito legal, porque a Isso é muito gente vê legal. coisas que a gente falava, não vamos fazer tanta É, conta, mas há mais de década, vamos deixar abaixo, né, doutora? vamos deixar abaixo, e que agora explodem, por assim dizer, né? Sim. Contraste ainda tem um chãozinho pela frente, mas vai chegar lá. Vamos. Mas Mas, a por exemplo, Elasto, Elasto, pô, quando que eu fui para a França? 2005. Pô, tô acompanhando a elastografia mesmo, indo nos congressos lá na Itália, na França. 2005. Agora no Brasil que está começando, já vê na rotina dos serviços privados Sim. a solicitação de exame de elastografia, né? E que nem o do leitor de gordura que a Júlia estava falando. A gente também aqui com a Canon, lá no HC, a gente é pioneiro nesse estudo, né, na quantificação de gordura no fígado. Ainda nem foi validado pela Anvisa. Provavelmente eu vou lá dar aula lá na AMB, como foi com a Elasto, para poder falar, ó, pessoal, isso aqui funciona, é validado, fizemos pesquisa e etc. E sem a parceria da Canon e de outras empresas também, eu falo da Canon porque a Canon é que mais deu suporte pra gente, que ajuda a gente no dia a dia, nos congressos também, e porque é boa também, né? Sem, conflito sem nenhum. conflito nenhum. E é importante, porque, de certa forma, essa parceria, como sempre, eu acho, né? Juntando as pontas, a grande graça da ciência, seja em qualquer área, na ciência médica, na ciência, na filosofia, qualquer ciência que você faz, o que é importante é juntar as pontas das especialidades. Uma vez que se você junta as pontas, aí você faz o trabalho humano, que é o trabalho da inteligência, que é o trabalho que a inteligência artificial jamais vai fazer, Sim, que é juntar as pontas, né? exatamente. Que é fazer o raciocínio clínico, que é juntar o dado e não ser aquele guardinha, só dado, 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 né? Então, é assim que as coisas vão evoluindo, né? E também isso só é possível
graças ao sistema público, porque é lá que onde a gente consegue fazer Incrível. pesquisa também. Então, você vê que esses assuntos eles sempre voltam, né? Eles se permeiam entre si, né? O ensino, a pesquisa, a assistência. Então, assim, eu me sinto um cara super privilegiado de ter acesso a isso, né? Tá num baita de um hospital, ter uma baita de uma equipe técnica em volta, enfermagem, residente. Então, assim, e colegas, né? Você tem dúvida, você vai perguntar para o cara que escreveu o livro que você estudou, né? Então, puxa, é sensacional, é É, sensacional. é um privilégio mesmo. Aline, e a sua visão sobre a tecnologia? Vamos revelar a tua idade aqui no ar. Essa parte a gente não vai deixar. Pegando um gancho nisso que o Dr. Fernando falou, né, a gente até lembrando aí das tecnologias mais antigas quando a gente começou, foi um caminho percorrido, inclusive, né, lá dentro do Hospital das Clínicas, né, quando a gente trabalhava com equipamentos aí de 2, 3 gerações atrás e a gente já estava lá inserido. A gente vê da questão, um exemplo é a elastografia, né? Como ela já está bem estabelecida. E quando a gente começou, né, lá atrás, não vou nem falar quanto tempo, né? Todo mundo deve imaginar. Quando a gente começou com a elastografia de compressão, depois foi para a shear-wave, e você vê que mesmo a gente falando da elastografia shear-wave, de quando ela começou lá no nosso Apple 500, no Apple 300, para hoje, como ela é diferente, como ela desempenha melhor, né? Como a gente consegue trabalhar melhor com ela. E outra coisa interessante dessa questão que o doutor falou, né, da gente poder contar com a parceria do serviço público e deles lá, as tecnologias elas chegaram para a gente, né, a Shorewave, o ATI e a dispersão. Então, em nenhum outro lugar a gente tinha essas tecnologias e a gente colocou lá e falou: aqui a gente vai ver elas trabalhando, vai ver como que elas desempenham e a gente vai desenvolver pesquisa aqui. Então a gente tem muito estudo, muita coisa que a gente vem trabalhando, né? E isso é muito bom também para nós como empresa, porque, né, da mesma forma que a parceria da Canon é importante para eles, né, porque a gente dá o acesso às tecnologias de ponta, a máquinas de ponta, para nós também é muito importante ter a instituição e, né, pessoas tão como que eu posso dizer, né, conceituadas, né, médicos conceituados que estão lá dentro da instituição para trabalhar com a nossa tecnologia e validá-las aí para a gente pôr elas no É mercado. um Então, ganha-ganha, né, sim, Aline? Às vezes a gente pensa, para quem não está no meio, a pessoa pensa só no negócio, no business, né? sim, Se você pensar só no business, não vai para frente, né? Então, assim, é um ganha-ganha mesmo. É sim, importante para a empresa, é importante para o médico e, sobretudo, né? É importante para o paciente. É ele que sim. vai ser E é a beneficiado nossa com isso aí. filosofia, Made for Life, né? É. É. Então, isso é um grande ganho para nós como empresa também. Agora a gente falou de tecnologia, mas eu queria fazer uma pergunta para a gente fazer uma reflexão agora aqui nesse Por Dentro da Imagem. A gente tem falado de inteligência artificial, como a gente falou aqui, mas muitas áreas, isso em todas as áreas, inclusive eu acho que acredito também na área médica, há um medo de perda de empregos com as novas tecnologias. Queria saber a opinião de vocês a respeito dessa, dessa questão mais controversa. Fábio, isso daria um podcast inteiro, né? Aliás, vários podcasts, porque é um tema vasto e eu acho assim, tudo que qualquer informação nova tende a gerar preocupação e receio com aquilo que a gente não conhece. Essa é uma discussão que já vem ganhando repercussão, no mínimo desde o início da pandemia para a gente, dentro da área de imagem e dentro da medicina em geral. Um pouco menos dentro do ultrassom, mas, né, Mas porque a aquisição da imagem, ela é, depende, né, de não é uma tão de pessoa, uma pessoa, mas, né, no mas método axial dentro já tem algum tempo já, é, né? que já vem se discutindo e se preocupando, e eu acho que agora é mais fácil para o público em geral e pessoas de outras áreas entenderem essa preocupação. Eu lembro no final do ano passado, e até mandei para você, quando a primeira pessoa me mostrou o chat GPT, Impressionante. né? E que eu acho que isso todo mundo parou para pensar, opa, O será que inteligência vão me artificial tá aí mesmo, substituir? né?
E eu lembro que eu estava trabalhando com esse meu colega que falou: "Olha, existe agora o ChatGPT", me explicou, e eu estava pesquisando na ocasião, porque eu tinha pegado uma doença meio rara em dermatologia, o que que tinha de ultrassom naquilo, porque, né, estava lá no PubMed. Eu falei: "Ah, deixa eu testar". Aí botei no ChatGPT, ele não falou lé com cré, eu falei: "Bom, então acho que meu trabalho ainda está seguro". Mas assim, brincadeiras à parte, inteligência artificial é um guarda-chuva muito grande. Talvez, Fábio, essa pergunta daqui a 5 anos eu responda diferente. Mas hoje, a gente ainda está, eu acho, num ponto da inteligência artificial que está mais no sentido de aquisição. As máquinas, elas ainda estão sendo fomentadas com imagem. A gente já vê alguma repercussão disso, vou dar um exemplo. Uma pesquisa que eu estou desenvolvendo nessa área de inteligência artificial em nódulo de tireoide. As primeiras que a gente fez nesse sentido eram a capacidade do computador em mimetizar o que a gente conseguia perceber com o olhar. Hoje, com o número de imagens fomentadas, o computador faz uma análise que tem coisas que não são da capacidade humana de abstrair na imagem. Não vou entrar em detalhes, mas assim, digamos, a gente não consegue perceber os 256 pixels, a máquina entendeu? Então, aí você fala: "Nossa, então talvez a máquina um dia fique melhor do que você para avaliar um nódulo?". Talvez. Eu me preocupo? Sinceramente, não. Por quê? Quando te dão ferramentas que já vão fazer uma espécie de peneirão, que eu acho que é muito isso, daqueles 200 exames que você tem que olhar, a máquina faz um peneirão. E aí você vai ter mais tempo para se dedicar ao refinamento. E é o que o Fernando falou, a máquina ainda não consegue, a gente ainda não está com essa tecnologia para fazer a ligação das pontas. Então, tudo bem se a máquina já faz uma medida mais rápida e automática que me fala a elasticidade, a velocidade com que o som passou no fígado, porque aí eu tenho tempo de olhar o laboratório, a dispersão e fazer uma análise melhor. Então, assim, eu só vejo isso como um ganhador de tempo e refinamento. Sim. Se eu fosse uma pessoa que chega lá e bate 10 fotos padronizadas e não pergunto nada, e não sou médico, sou um Técnico de medicina. técnico, aí eu poderia me preocupar, mas não é isso que eu sou e nem é isso que a gente ensina os nossos alunos. Então, hoje, eu acho que é um caminho sem volta e que está aí para nos ajudar e não para vir tirar o nosso emprego. É mais ou menos que nem o aplicativo para Uber e táxi, né. Vai ter sempre a demanda, eu acho que a demanda é infinita pelo quanto de médicos que a gente tem no Brasil, por mais que contra a minha vontade, não vontade porque eu não quero que tenha médicos, mas pelo que acredito que seja uma formação médica adequada, mas a gente não vai ter médico suficiente para cuidar de tanta gente que precisa. E eu acho que isso, a inteligência artificial vai diminuir os maus médicos. É simples assim, é que nem um aplicativo do táxi. Tem: "Ah, mas não sei o quê, os taxistas vão morrer, não vai ter mais taxista", uai, tá aí, estão trabalhando, se adequaram. Aliás, tudo na vida a gente tem que ir se adequando. Acontece que a velocidade hoje em dia é um pouco, nós que somos antes da época da era digital, é muito grande, né. Talvez seja mais difícil da gente aceitar que a gente se adequar à mudança tão rápida do que achar que a inteligência artificial vai comer ao nosso trabalho. Eu acho que não, vai modificar, óbvio, modifica o jeito da gente trabalhar e até provavelmente vai modificar o jeito que a gente executa e pensa a medicina. Certamente, né, certamente. Por exemplo, num pronto-socorro hoje, a inteligência artificial já rola, o cara desce lá, faz a tomografia lá, a máquina já vê: "Ó, tem sangramento no crânio", tô falando bem genérico assim, né, porque tem um sangramento no crânio, esse exame ele vai entrar primeiro na fila, vai ser laudado primeiro, porque precisa ser a urgência. Então assim, no que eu estava falando que com ultrassom ainda vai demorar, mas já tá, tá? Já existe inteligência artificial em ultrassom,
né? Mas vai demorar um pouquinho mais porque a reprodução da aquisição dos dados não é tão homogênea quanto nos outros métodos. Mas em termos de prontuário, rastreamento de doença, priorização de atendimento, isso aí já é uma realidade, isso já é uma realidade. Vocês falaram exatamente sobre essa questão da adaptação do profissional à tecnologia, né? O exemplo do táxi, o exemplo dos médicos, que a gente tem que se adaptar. E eu queria ir mais ou menos na linha dessa pergunta para entender o panorama da educação, desse aprendizado constante que a gente precisa ter, qualquer profissão, mais voltado para vocês na área médica, o ensino, a pesquisa, qual que é esse paralelo dentro da ultrassonografia, pensando em tudo que vocês falaram aí. A gente tem que estar adaptado para entender a tecnologia e poder trabalhar junto com a tecnologia como aliada. Como eu te falei, Fábio, eu enxergo o ultrassom como um Esteto Plus, né? E aí, esse movimento do ensino, né? O que a gente tem visto, né? A gente tem visto que a ultrassonografia é uma ferramenta que está se espalhando inclusive para dentro da academia, dentro da faculdade. Então, assim, já existem algumas faculdades que a pessoa aprende no exame físico, na semiologia, lá no segundo ano da faculdade ou no terceiro ano da faculdade, já aprende a mexer no ultrassom, a examinar um fígado, ver como é que tá, ver se tem uma pedra no rim, ver se tem um bexigoma, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu acho que isso vai se espalhar, até porque a tecnologia hoje em dia permite aparelhos portáteis. Então hoje você pega um aparelho de uma sonda de ultrassom, pluga no seu iPhone, no seu iPad, no seu telefone lá, e você está na beira do leito, ali na porta do pronto-socorro, dentro do centro cirúrgico, você resolve, né? Point of care, né? Que como a gente chama a ultrassonografia point of care. Né? Então, existe esse movimento em termos na área de ensino da ultrassonografia na graduação, né? E na parte da especialização dentro da radiologia, existe o que a gente vê, a gente tem visto, até por conta da demanda financeira que é ter um serviço de radiologia, a gente tem percebido que os grandes centros é onde tem as melhores tecnologias e as vagas são limitadas. E aí o que a gente tem visto é um aumento de cursos de escolas de ultrassonografia, né? E isso é válido no sentido de disseminar o conhecimento, né? Mas ao mesmo tempo a gente cai naquele risco do será que esse cara tá aprendendo direito? Será que esse cara vai aprender direito mesmo? Porque assim, a gente que está ali no HC, a gente faz as coisas tão certinhas, o residente passa lá, é uma cobrança, é prova, etc. E a gente vê que mesmo com os 3 anos de residência, assim, acaba que o profissional não sai 100% ele vai, lógico, isso é eternamente, você vai aprendendo, mas você vê que a ultrassonografia é uma área que depende um pouco mais de uma quilometragem, né? Então, o ensino ele tem que ser muito criterioso nesse aspecto, porque existe uma falsa ideia de que o ultrassom não é iatrogênico. Só porque o ultrassom não tem raio, ele não faz mal. Faz em grávida, então não faz mal. Aí que mora o perigo, porque faz mal. Se der um diagnóstico errado, você vai fazer mal, você vai gerar custos desnecessários, vai gerar riscos desnecessários, ansiedade desnecessária, medo desnecessário. Então, assim, do ponto de vista de ensino, eu acho que está caminhando para esse lado. Mas o que a gente vê também, o que a gente vê é que mais antigamente, o especialista de diagnóstico por imagem ele não dava muita atenção para o ultrassom, mas gostava mesmo de ressonância, neuroressonância, músculo esquelético e tal. E aí a gente até fala para os alunos, olha, a porta de entrada no mercado, no mundo real, é o ultrassom. Você tem que saber fazer ultrassom e bem feito, entendeu? Então, a gente fica nessa, a gente se empenha, eu pelo menos, eu posso falar pela gente lá no HC, a gente se empenha muito na questão de ensino.
Congresso, a gente sempre está dando aula em congresso, participando de congressos, mandando papers, mandando pôster, etc. E a gente fomenta isso nos lugares onde a gente ensina ultrassom, né? Porque é muito importante. Então, por exemplo, no INRAD, lá no Instituto de Radiologia da Faculdade de Medicina da USP, a gente tem um congresso, que é o Imagine, que acontece todo ano, né? E justamente com o nosso material humano lá do INRAD. A gente dá as aulas com os professores de lá, com os casos de lá. Então, assim, realmente a gente é muito preocupado com o ensino em ultrassonografia, porque a gente sabe que é insuficiente, né? De certa forma, ainda eu acho que mereceria um pouco mais de cuidado na formação de quem vai fazer exame de ultrassom, né? Hum. E, assim, só também complementando, eu acho que questão técnica, também com a pandemia, soluções de curso online, dessa parte digital teórica, eu acho que tem muito que dá para fazer, que dá para fornecer de material, mas também é uma diferença que a gente tem, que é a prática, né. Pôr a mão ali, É, olha, pega, vira para cá, é assim que é, você vai ver que eu assim. acho que são assim, soluções que o online ainda não resolveu. Você pode estudar e adquirir muito conhecimento, o que já é uma grande porcentagem, às vezes na comodidade do seu lar, na hora que você quiser, e a gente, eu acho que existe essa preocupação com a parte prática, técnica, Sim. que ainda não é substituível, que é uma pessoa pegar na sua mão e falar: "Ó, tá quase perfeito, mas vira aqui 15 graus para cá". Aí, Aí "Ah, aparece. tira a pressão, vem, faz". Isso daí não tem como, Isso. então é só experiência, e não é num curso de final de semana que a pessoa vai adquirir. E isso a gente tem que, assim, também contar que o médico tem essa E noção, esse né, bom do que o senso, bom né? senso do que dá e o que não dá para ele fazer dentro daquela realidade, e também esperar do mercado que tem esse reconhecimento, né. Eu vou querer pedir, né, eu vou solicitar um exame para alguém que tem essa formação. Então a gente tem essa esperança de algum grau de autorregulação, Regulação. né, do próprio mercado também. Falando de educação médica, vamos continuar um pouquinho mais nesse assunto. Quais são as oportunidades e desafios tanto na educação médica de ultrassonografia no hospital público quanto no privado? Eu queria que vocês fizessem um paralelo desses dois cenários. Eu acho que a grande diferença, a Júlia, eu acho que já matou a resposta no sentido de que a informação, hoje em dia, todo mundo tem acesso. O cara que está lá no interior do Tocantins, ele vai ter a mesma aula que o residente da Escola Paulista de Medicina, por exemplo. Só que o pulo do gato é ali no recurso, ali na prática, né? Então, assim, a diferença entre o sistema público e o privado, talvez você poderia diferenciar em qualidade de equipamento. Teoricamente, no privado você tem um equipamento mais moderno, e isso faz diferença, melhor. Não é, felizmente, não é a nossa realidade no Hospital das Clínicas, que a gente tem essa parceria com a Canon, portanto a gente tem um parque, talvez um dos melhores parques da cidade de São Paulo, né? Talvez da América Latina, ouso até dizer. E a outra diferença eu acho que é o paciente mesmo, né? Porque no sistema público, o paciente ele é diferente, ele aceita ser submetido a um exame por um profissional que está em treinamento. Já no privado já é um pouco mais diferente esse aceite, né? Porque, olha, só um pouquinho que vai vir um outro médico, vai vir fazer o seu exame primeiro, depois eu vou vir aqui checar. Ele já acha que o médico é estagiário, que não é. Então, tem esse problema. Então, se você for ver, em termos de volume, que o ultrassom também você precisa de quilometragem, né? E quilometragem qualificada, não adianta você só pegar exame normal, fazer 1000 exames normais, isso não adianta nada. Você precisa de 2 normais
5 patológicos vale mais do que os seus 100 normais, entendeu? E essas são as diferenças. No privado, talvez você não tenha tanta quantidade, né, quantidade de doenças raras e num estágio mais avançado. Esse é o lance, porque ele tem acesso mais cedo ao recurso de saúde, diferentemente do público, que ele demora 3 meses para marcar consulta, mais 5 meses para marcar ultrassom. Aí quando vai ver, o negócio já está tudo carcomido, como diz o outro. Está tudo tomado. Então essas são as diferenças. No sistema público você costuma ver as doenças no estágio mais distante da doença, no estágio mais final da doença. No privado talvez você não veja tanto isso. Eu acho que seriam essas duas maiores diferenças em termos de, de ensino. Mas os professores são os mesmos, né? Isso é interessante. E isso eu falo para o paciente. Ai, não, porque eu vou lá no hospital X, né? Não quero ir no hospital público. Eu falo, puxa, é o mesmo cara. É É o mesmo verdade. cara. Então, assim, no fundo, o que vai diferenciar, eu acho que é o recurso financeiro. Para nós, na nossa especialidade, depende muito da grana e do paciente, da qualidade do paciente mesmo, em termos de doença e estágios de doença, né? Perfeito. Olha, a gente está chegando no final aqui do Por Dentro da Eu Imagem. falei muito mais do que a Júlia, você tem que perguntar mais para ela. Mas eu queria perguntar para aproveitando para a doutora Júlia aqui, para ela dar um recado final e falar um pouquinho o que você achou de participar aqui desse Por Dentro da Imagem. Muito obrigado, doutora Júlia. O prazer foi meu, eu que agradeço o convite. Eu adorei, eu acho que é a coroação de um processo que já se iniciou há muito tempo, né, dessa parceria, e muito legal a gente poder contar, assim, um pouquinho dessa história, e destacar, assim, eu acho que como comentário final que a gente acabou não falando, eh, lá no hospital a gente tem acesso a muitas marcas, né, todas as marcas que vendem. E eu acho que esse diferencial da Canon, não só em investir em pesquisa, né, porque a gente sabe que isso custa. Então, não é toda companhia que tem essa filosofia de querer botar dinheiro em uma coisa para colher frutos daqui a 5, 10 anos e ser pioneiro. Então isso, assim, para a gente é uma coisa fantástica, né, tenho sempre que agradecer a Canon, e acho que é o início aí de outro capítulo, né, que tem tudo para dar bons frutos. Muito obrigada. Doutor Fernando, muito obrigado pela tua presença. A gente aprendeu demais aqui com vocês dois. Imagina, eu que agradeço o convite, né, para o podcast. Tomara que venham outros, né, porque falar é com a gente mesmo, né, a gente gosta de falar, né? E queria agradecer realmente a Canon pelo apoio. Realmente eu me sinto honrado, né? Para mim é uma vitória pessoal, posso confessar para vocês. A Júlia sabe disso, que eu já falei isso para ela, que é um trabalho que a gente faz já há muito tempo, né? Essa coisa de ensino, de chegar, olha, vocês precisam investir, que isso é legal, isso é importante para todo mundo, a ciência ganha com isso e felizmente eu tenho a agradecer, né, a Canon por apoiar e apostar, né? Porque existe, óbvio que existe o risco, né? Mas eu acho que é por boas causas. E, de certa forma, eu tenho até visto atualmente no mercado é que isso está se tornando, o pioneirismo acaba trazendo os outros parceiros. E isso é muito bom, não só para gerar concorrência, porque a concorrência é saudável. Sim. Então, é muito bom para a ciência no geral, né? Então, fica aí meu agradecimento. E estamos, eu pelo menos posso falar por mim, e convidando, próxima vez estaremos aí. Com certeza, o convite já está aberto, né, Aline? Nesse lugar confortável aqui na Casa Kennedy. Esse estúdio está incrível. Venham, Maravilhoso. até convido aí o pessoal. Aqui a Canon tem um espaço muito legal aqui na Vila Mariana, em São Paulo, chama Casa Canon. Depois vocês entram no site lá da Canon Medical Systems do Brasil. Depois, Aline, você sabe o site, o pessoal põe aí embaixo, aqui embaixo. E aí é um showroom da Canon e além de ter aparelhos de ultrassom,
que é o nosso brinquedinho, tem vários outros brinquedinhos muito legais. Todas as máquinas fotográficas, todas as impressoras, scanner. Puxa, é um parque de diversões aqui. Para quem gosta de tecnologia, a Casa Canon fica o convite aí para quem estiver assistindo. Ô, doutor, virou nosso garoto propaganda aqui, né, Aline? Aline, muito obrigado pela tua presença aqui. Imagina, eu que agradeço pelo convite mais uma vez, agradeço ao doutor Fernando, à doutora Júlia, em nome da Canon, por terem aceitado participar mais uma vez. Estou muito feliz, muito obrigada mais uma vez. Pô, depois desse pedido do doutor aqui, só vou reforçar para vocês seguirem a gente no YouTube, no canal da Canon Medical Systems do Brasil. Lá estão todos os episódios do Por Dentro da Imagem. A gente também está nas principais plataformas de áudio. E você também pode mandar um e-mail para a gente no contato@pordentrodaimagem.com. Manda lá sua sugestão de pauta, entrevistado, suas dúvidas, elogios, porque a gente gosta também. E a gente vai ficando aqui por dentro da imagem e a gente espera vocês num próximo episódio.